vamos começar mais um podcast. Fala, jovem! Um podcast para quem gosta de cirurgia. E para quem não gosta, também. Esse é para quem não gosta de cirurgia. É, verdade. Mesmo. Para quem não gosta mesmo de cirurgia. E a ideia foi minha eu trago para mim a responsabilidade de ter tido a ideia, porque quem me segue nas redes sociais sabe que o que é que eu falo todo dia sobre cirurgia bariátrica. Eu ofereço uma possibilidade de tratamento que a gente sabe que hoje, para a obesidade, principalmente para a obesidade mais grave, não há dúvida, é a melhor forma de tratar. Mas quando a gente se depara com pacientes com quadros mais leves, com sobrepeso, uma obesidade mais leve, eu sempre digo, se existe uma pessoa com um perfil que pode ter um bom resultado com um tratamento que eu não ofereço, ou seja, um tratamento que exclui a cirurgia, essa pessoa é você. E a gente traz hoje um exemplo de sucesso disso aí. A gente está aqui hoje com Giovanna Simonetti, que é nossa xará da nossa Giovanna Perantoni. Não à toa, herdeira da Fio Comunicação. Mais conhecida por isso como A bebê, é a nossa bebê. E estamos aqui pela segunda vez com o João Paulo, que é profissional de educação física, educador físico, tem vários cases de sucesso no tema que a gente vai tratar aqui. E a gente trouxe essa dupla para contar a história deles pra gente. Até porque ele, como pai profissional, teve um peso importante nessa transformação dela. E como eu sou amiga pessoal, participei, acompanhei, e sei que todo mundo teve um pouquinho aí, né? A mãe, o pai. Então... Todo mundo contribuiu para isso aí. Tudo muito alinhado e justo aqui nessa mesa para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês na fofoca fora da mesa e na fofoca aqui também. Exatamente. JP, é um prazer tê-lo novamente conosco. A gente já fez um podcast anterior muito bacana sobre emagrecimento e nutrição com o Thales. E Gi, seja bem-vinda pela primeira vez. Muito obrigada. E eu me lembro, eu estava até comentando aqui antes da gente começar o podcast, e quando eu vi Gi pela primeira vez, e vi como ela estava lá na Fio e tudo, sempre ativa e tal, mas vi que era aquela menininha um pouquinho acima do peso, e eu pensava, rapaz, se a gente fizesse um sleevezinho nessa menina aí, ia ficar show de bola. Gi, eu quero que você conte sua história, porque quando eu conheci você, eu me lembro muito bem, a gente começou a ter a nossa parceria, tem mais ou menos uns 3 ou 4 anos. E aí eu lembro que quando eu lhe conheci, você estava, né, realmente um pouquinho acima do peso, eu me lembro muito bem, né? E aí, depois de algum tempo, eu acompanhei um pouquinho essa transformação mesmo lá de longe e vi que você conseguiu realmente ter um processo de emagrecimento bem eficaz e que tem se sustentado bastante, assim, em longo prazo, a gente pode dizer, né? Médio e longo prazo. E eu queria que você dissesse pra gente como foi isso aí, como foi o start para poder dar início a esse projeto, a esse processo, quais foram os desafios que você enfrentou, enfim. O microfone é seu, a gente vai só escutar. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Inclusive, eu estava comentando com a manhã que eu tenho uma reclamação. Que eu que fiz essa logo, eu que fiz essa caneca e tive que ser convidada para poder ganhar uma. Então, minha primeira reclamação. Não, mas era para eu ter ganhado antes. Mas eu concordo, eu acho que... Eu devia ter ganhado a caneca. Tudo bem, o Gigicano agora tem a caneca de uma maneira muito mais honesta. Eu acho também. Mas obrigada e vou contar. Assim, dizer que foi fácil, não foi. Até entrar na minha cabeça, me acostumar com dieta, com treino, foi luta. A gente vivia brigando lá em casa. Tirava as comidas de casa, eu ia lá e comprava, pedia um iFood. Aí ele ia, botava o frango e a batata. Eu dizia, não, comia fora de casa. Foi luta, assim, foi um processo muito difícil. Acho que tem uns 2 anos e pouco que eu consegui estabelecer, assim, essa transformação. Mas acho que a parte mais importante, além do apoio, né, do meu pai, que foi a pessoa, assim, que transformou não só o meu corpo, mas também a minha mente. Perfeito. Que foi, assim, exatamente a virada de chave que eu precisava. Porque ele me ensinou sobre modular o meu ambiente. Eu lembro que quando eu comecei meu processo de emagrecimento, né, particularmente falando, por eu estar numa casa de pessoas que são mais saudáveis, isso me ajudou bastante, porque eu queria comer um biscoito, não tinha, porque na nossa feira não tem um biscoito.
queria comer um chocolate, não tinha, porque na nossa feira não tinha um chocolate. Então, isso é uma coisa que facilita bastante. Inclusive, é uma dica que ele sempre dá para o pessoal de modular o ambiente, porque é mais fácil você dizer não uma vez, quando você está no supermercado, do que você dizer não todos os dias quando está na sua casa. Isso. Quando abre a geladeira, Quando abre a abre o armário. geladeira. Então, isso foi uma coisa que me ajudou bastante. Mas eu lembro que não foi fácil, não foi da noite pro dia. Mas depois que eu modulei, assim, a minha cabeça pro que eu queria, quando eu comecei a ver os resultados aparecendo, foi quando eu não parei mais. Eu lembro que, hoje em dia eu me permito mais um pouco, mas logo que eu comecei o processo de emagrecimento, eu não me permiti errar. Eu, no começo, parei de sair um pouco assim, a gente vai sair para comer uma pizza. Eu não ia. Porque eu sabia que... Lá no início, né, gente? No início eu não ia. Mas depois que aquilo já estava focado na minha cabeça, eu falava, agora eu vou. Mas vou comer antes de ir lá, vou tomar minha Coca Zero e acabou. Então, isso foram assim, eu acho que é muito uma questão de autoconhecimento, de você respeitar os seus limites, de você saber até onde você pode ir, quais as melhores estratégias para você conseguir atingir os seus objetivos. E eu tive a ajuda, né, do meu pai em relação aos treinos. Não faltava treino, não pulava cardio, era chato. Tinha dia que eu odiava, principalmente no começo, eu odiava. Falar, nossa, fazer cardio é legal. Não é legal, é chato. É. Muito chato. Treinar também é chato. Mas aí, quando você começa a ver os resultados aparecendo, assim, é uma coisa tão gratificante que se tornou um prazer pra mim. Eu lembro que agora, né, tipo, um pouco mais pra frente, quando eu já estava inserida nisso, já estava com um corpo bem melhor, eu pesava 83 quilos. Hoje eu peso 58. Eu fui na consulta com o Thales, acho que foi semana passada, e eu estava com 16% de gordura, e eu tinha 32. Então, quando eu vi isso, eu fiquei, meu Deus. E aí, depois que isso se instalou assim na minha vida, eu lembro que eu na faculdade, minha aula acabava 10 horas. Eu saía uns 10 minutos antes para dar tempo de chegar na academia, porque eu treinava de 10 às 11. Era uma coisa assim que eu não faltava religiosamente. E essa mudança assim foi muito importante para minha vida, porque não foi uma mudança só física, foi uma coisa mental, sabe? Mudou assim minha vida completamente, porque eu percebi que o meu corpo não era mais uma questão estética. Quando eu comecei a ver que eu podia fazer outras coisas, eu entrei em tecido, eu comecei a fazer basquete, eu comecei a querer correr, comecei a querer fazer tudo. Comecei a querer fazer tudo porque eu me senti muito, muito livre, sabe? E fala aí como é que foi no começo. Quando você chegou lá. Conte a sua história, a sua parte da Como é história. que foi lá Antes no de começo? passar a palavra para a JP, eu queria só destacar, porque eu sei que eu também quero muito saber como foi a estratégia que ele utilizou. Claro que ele não vai entrar em detalhes aqui, né? Mas em linhas gerais. Mas eu queria destacar, assim, 3 coisas que você colocou que são praticamente mantras que eu repito no meu consultório sempre. Primeiro que você colocou aí, muito interessante, e que foi a recomendação sua, essa questão de modular o ambiente. Quando a gente trata os nossos pacientes que têm realmente obesidade de grau muito grave e a gente propõe a cirurgia, eu sempre digo, olha, você vai perceber que depois da cirurgia, o benefício que ela vai trazer, ela vai se estender para a sua família. Porque é isso que você colocou. O ambiente vai mudar. Porque quando o paciente está operado, o exemplo que eu sempre dou é das compras do mês. Você não vai fazer uma feira para o seu paciente, o seu parente operado e uma feira para o resto da família. Todo mundo vai seguir a mesma orientação. Acaba que a família, para estimular a pessoa a se engajar na rotina de atividade física depois da cirurgia, a família acaba também indo junto. Isso acaba beneficiando a família com a prática de exercícios. Isso é bem interessante. E aí acaba que o paciente que é operado, ele funciona como se fosse um foco de mudança, de modulação desse ambiente. E a outra coisa que você colocou, que eu achei muito interessante, foi isso na verdade, dizer 3 coisas, mas são 2. Essa questão da retroalimentação positiva quando você enxerga o resultado. Isso é uma coisa que eu coloco muito para os meus pacientes. Muitos pacientes que são submetidos à cirurgia, eles recebem críticas porque depois que eles operam, eles começam a se engajar na rotina de treino. Poxa, por que você não fez isso antes, quando você estava acima do peso? Por que você resolveu fazer isso depois que operou? E vai totalmente ao encontro do que você disse.
Você diz, poxa, quando eu comecei a enxergar os resultados, a me ver emagrecendo, eu passei a não querer mais faltar meus treinos. O treino passou assim, a ser uma coisa essencial, incorporada na minha rotina. Porque eu me estimulava com os resultados que eu estava tendo. E mais, quando eu comecei a perceber a liberdade que eu estava tendo com 30 quilos a menos, eu comecei a fazer outras coisas. Isso me estimulava muito mais a seguir essa minha rotina. E realmente vai muito ao encontro do que eu tenho falado para os meus pacientes no consultório. Achei extraordinário isso aí que você colocou, muito bacana mesmo. E eu vou fazer uma observação antes de você contar a sua parte da porque história. agora você vai falar. Vai. Mas eu vou fazer uma observação que é uma observação de amiga até, com um pouquinho de intimidade, e que me vejo também um pouquinho desse lado. Porque às vezes a pessoa enxerga, por exemplo, a Giovana está numa família em que a mãe é uma gata maravilhosa que treina o tempo todo e estimula, o pai também. Então, assim, você já fala assim, mas dentro dessa família é fácil. E tem a sua facilidade. Eu vejo essa facilidade. Coisa que na minha casa, por exemplo, na mesa da minha sala é um monte de chocolate. O tempo inteiro, entendeu? E sempre foi assim a vida toda. E eu que luto com essa história de obesidade desde pequenininha, a luta é essa e a luta é grande. Mas antes que as pessoas falem que Giovana é uma atleta desde sempre e tudo mais, eu sempre falei para ela. Giovana sempre se mostrou no Instagram muito extrovertida, dançando, com maquiagem, sempre se expondo de um lado que nunca foi, na minha opinião, o lado mais genuíno dela. Giovana é uma menina extremamente inteligente, uma menina que adora ler, que adora filme, adora série. As nossas conversas são sempre assim, são sempre muito alinhadas nesse sentido. Ela é uma grande intelectual. E aí... Devia mostrar isso mais, né? E devia, também acho que devia mostrar muito isso. Hoje, no Instagram dela, no Gigicano, eu acho que ela já mostra um pouquinho isso. Mas, assim, acho que você olhar como ela se mostrava e olhar essa história agora, faz você pensar assim, não, mas que fácil, porque ela já era assim, já se mostrava assim, a família assim, mas não é tão fácil assim. Mas não é, porque além dessa questão do Instagram... por mais que quem me visse ali falava, nossa, não sei o que extrovertida, mas não, eu passei por muitas coisas, por exemplo, as minhas amigas, às vezes a gente marcava uma piscina, eu sempre estava menstruada no dia da piscina, não queria ir, porque se fosse, eu não ia usar biquíni, ia ter que usar maiô, aí eu ia estar lá, me sentindo mal, e eu ficava tentando dizer, não, tá tudo bem, não é um problema, mas isso era um problema pra mim, e a partir do momento, assim, que eu aceitei que isso era algo que me incomodava e que eu mudei, foi que eu vi, assim, que foi uma coisa libertadora. Então, essas coisas, a gente, obviamente, não vai postar no Instagram, mas aconteceram várias situações. Às vezes eu chegava numa festa achando que eu tava bonita, maquiada, mas aí eu olhava para as outras pessoas e eu me sentia feia. Isso foi uma coisa, assim, que mudou muito depois que eu estou realmente como eu sempre sonhei em estar. Agora sim, finalmente. Bom, como é que começou? Eu acho que... Como é que aquele ditado que fala que Casa de ferreiro, Espeto de pau. Pois é. Mas eu achei que foi mais água mole em pedra dura, tanto Foi mais por aí. Eu acho que tá acho que mais pra assim, isso. eu sempre assim, eu vivo a educação física, eu vivo a saúde, e eu acho que eu não poderia deixar uma filha minha estar nessa situação. E isso não é preconceito, tá? Sem dúvida. Não. Sobrepeso é doença, que chega à obesidade, que causa morte. Isso. Isso não é brincadeira. Exatamente. Né? João Paulo, porque João Paulo é muito estético, porque João Paulo é só atleta de fisiculturismo, não sei o que, não é isso. E deixa a menina, vamos dizer assim, ou o menino, a menina, o adolescente, quando eles estão com sobrepeso, você fica muito fraco emocionalmente. Você se exclui das coisas. Se exclui. E isso interfere na escola, interfere na faculdade, interfere nas relações, interfere em tudo. E fica aqui dentro do telefone, e aí gera vários problemas, como depressão, enfim, outras coisas, né? Então, eu não poder fazer isso, não poder deixar isso acontecer. Então, o que eu fiz? Que é uma dica que eu digo para os pais. Gente, isso aqui, qual é a câmera que eu falo? Aqui é? Você que é papai e mamãe, preste atenção. Se o seu filho hoje está com sobrepeso, a culpa é sua. Porque é você que trabalha, é você que bota a comida dentro de casa. Lá em casa, teve um dia que eu peguei, esqueço nunca, ela sabe essa história. Eu peguei um saco de lixo preto, eu peguei todas as porcarias que tinham. Tudo, e coloquei no saco e joguei fora. Eu acho que o único erro que eu era para ter dado para alguém que precisava. Sim. Joguei tudo. Ela chegou em casa, começou a chorar. Mãe, eu tô com fome, quero comer. Eu tenho comida. Então, assim, quem é que faz isso? João Paulo é radical?
Eu sempre digo assim, eu sou da educação que filho não tem que querer, quem tem que querer é pai e mãe. Então, assim, já pensou se eu fosse... Não, só a bichinha, ela não estaria aí hoje. Será que ela estaria hoje na faculdade? Será que ela hoje está trabalhando com a mãe? Será que ela hoje está numa reunião com a mãe falando? Olha só, a resiliência que a pessoa conquista emocional durante o emagrecimento é absurda e que leva para a vida. Isso não é brincadeira. Você pode perguntar aí, fazer pesquisa. Quem emagreceu, isso é para a vida, é para adulto, como vai ser você na sua profissão, apresentar um trabalho na faculdade, ou for um estágio. Ela vai ter segurança, ela vai chegar bem. Tá? Isso não é que hoje a gente quer normalizar a obesidade, quer normalizar. Eu sei que, assim, qual é a dificuldade hoje que eu vejo dos pais? Porque eu tenho 2 filhas, né? E uma coisa que eu digo para a minha pequena é importante tanto estudar como treinar, como fazer atividade física. E ponto. Não me interessa. Não quero, vai fazer. Nem que fique pulando num jump e vindo da televisão. Mas vai ficar pulando, não me interessa. Não é opcional. Não é opcional. Não se discute. Vai fazer, acabou. Você vai na sua casa, aí você fica comendo de tudo. Mas enquanto isso, aí até lá instalou tudo, tá tudo bonitinho e tudo resolvido. Isso é muito legal, porque ao longo da minha vida, meu pai era atleta, era campeão de tênis, daqueles assim, bonitão, campeão geral e etc. E aí eu cresci ouvindo que eu tinha 2 braços esquerdos e 2 pernas esquerdas. Porque eu era gordinha, desengonçada. Eu sabia era sentar, estudar e tirar 10. Era isso que eu sabia. E qualquer outra coisa não tinha sido estimulado o suficiente. E aí eu fui levando infância e adolescência no que dava um pouquinho. Então, por exemplo, no colégio era o basquete. Tinha a minha certa mira ali e tal, o corpo a corpo dava para dar uma ganhada, porque tinha o peso ali para dar aquela... Não corria muito não, mas na hora de disputar dava certo e tal. E depois eu descobri a natação, que era eu sozinha comigo mesma e embora. E você, né? Você vai pegando ali um pouquinho as manhas do negócio e foi. E fiquei muito nisso, mas, por exemplo, meu pai não parava para me ensinar a jogar tênis, por exemplo, por causa disso. Então ele queria brincar até de ping-pong. Era sempre um estresse, era sempre... né? Então eu não cresci ouvindo, você vai pular, você vai fazer, você vai... né? Eu cresci ouvindo, você tem 2 braços esquerdos e 2 pernas esquerdas. É totalmente você acaba diferente. Podando, né? Isso. Podando Aí hoje em dia, eu sozinha vou... Tá fazendo tudo, eu acho que você... Isso, vou insistindo em várias coisas. Sabia? Não. O pobre da Marcele, coitada, falou, faz um jab direto. Eu falei, calma, como é que é isso? E põe a base. Que base? Que eu não esquerda e direita, que esquerda e direita? Só tem esquerda. Pelo menos eu sei que é esquerda e direita, mas no raciocínio do meu pai eu ia falar, é esquerda ou esquerda? Esquerda. É esquerda, outra esquerda, entendeu? Mas assim, isso é muito legal. Com relação a incentivar e a maneira como você trata seus filhos, também faz toda a diferença. E não importa se ele tem 2 braços esquerdos e 2 pernas esquerdas, entendeu? Você tem que insistir, isso vai mudando. Se ele tem 2 braços, 2 pernas esquerdas, ele pode fazer o jump. Né? Verdade, eu acho que tudo é treinável, entendeu? Você não vai ser um campeão, porque assim, o esporte é importante para a criança, não é para ela ser um campeão, pô. É para todas as experiências que ela vai ter, a vivência, a resiliência, é o que eu digo a você, eu vou falar muito nisso, a resiliência emocional que é conquistada, a criança no esporte, entendeu? Tipo assim, serve para a vida. Isso. Porque o atleta, ele vai ajudar o próximo, ele vai... O exemplo, você aprende... Uma coisa que eu aprendi muito a rezar antes de jogar bola. A se unir, ao cara se machucar, você ajudar o próximo, é no esporte. E outra coisa legal... Você se frustrar. Frustração. Um exemplo, vocês pegaram a época do Gernes, o auge do Gernes. Eu não sei nem pra onde vai, você sabe, né? Porque 2 braços esquerdos, 2 pernas, coitado de mim. O Gernes, pô, eu com 3 anos de idade, eu levei um frango debaixo das pernas, eu era goleiro, atleta, meu amigo, era vaiado, frangueiro. No outro dia eu tava treinando. Se uma criança de hoje em dia, você falar que ela tá feia, ela vai entrar em depressão. E o que me dá essa resiliência foi o esporte. É o esporte que vai dar. Isso é muito importante. Eu vejo hoje que os pais não apoiam. Para você ter noção, antes eu vim para cá, eu estava pesquisando, né? A cada 5 crianças no mundo, 1 tem sobrepeso. A cada 5 adolescentes, 4 são sedentários. É culpa de quem? É da criança? Que você que deu o telefone. É culpa do pai. Isso, exatamente. Então, não fique com raiva de mim. A culpa é sua. Papai e mamãe. Vai para o supermercado. Um exemplo. A Alia não come algumas coisas. A bichinha não come. Por que bichinha?
Deixa ela comer depois. Então, assim, sabe? Ah, João Paulo, mas ela vai comer na casa do amiguinho. Mas na casa do amiguinho ela vai uma vez na semana, na sua casa, que é 90% do tempo que ela passa. Exatamente. Tem que comer o que você bota. Então, hoje o que está acontecendo é normalizar o telefone, normalizar a obesidade, normalizar. Ah, eu tenho que... O sedentarismo. né? Eu tenho amigos meus que trabalham em escolas, grandes aqui em Natal. João Paulo, para você juntar uma equipe é difícil. É mesmo. Difícil. E com vapor na adolescência pesado nos colégios, não conseguem treinar com 15 anos. Papai, mamãe adolescente aí, seu filho pode estar usando. Isso. E usa mesmo. Usa. Então, assim, E eu, assim, Dizem que não usam porque só usam às vezes de maneira recreativa, mas a maneira recreativa vai aumentando cada vez mais. Mas até que o recreativo vira o intervalo da escola. Mas é exatamente isso. Eu estudei na escola, quando vou falar, né? Eu estudei na escola que os alunos, eles iam pro banheiro, às vezes durante a aula, para usar... Vou no banheiro fazer xixi. Vou no banheiro fazer xixi lá. Porque já viciou, né? Já virou vício. Já virou vício. Então, assim, o que é que eu tô pegando nisso, assim? Olha só como é complicado. Você vê aquele adulto com sobrepeso, a culpa foi do pai e da mãe lá na infância. Porque não foi o chato, porque não cobrou, porque tudo hoje pode, tudo é legal, o bichinho. Pega o telefone aí, fica na tua, brinca aí. É uma forma até do pai fugir um pouco dessa responsabilidade que você, na rotina com Giovana, tomou para você. Porque realmente esse tipo de embate, ele pode não ser fácil. Não é fácil não. E muitos pais, eles acabam cedendo justamente para não ter esse gasto de energia. Isso é uma coisa que é importante, porque na verdade, isso que você está colocando, JP, é algo que tem muito a ver com criação mesmo. Totalmente. Tem muito a ver com criação. E a gente sabe que criar os filhos de uma forma que não seja essa forma passiva, como você evitou criar, pelo contrário, assumindo uma postura ativa, isso é muito mais difícil. Porque tem embate, tem questionamento. Desgaste. Você chegar em casa de noite em casa. Puta, vou ter que brigar com Giovana agora. Giovana, é melhor ficar assim, vamos deixar ela lá, vou ver uma série aqui. É fácil. Não, e quando você briga, a gente que é pai, a gente sabe. Quando você briga, você não se sente bem. Não. Não é uma coisa boa. Não, você se sente mal, mas você sabe que tá fazendo o que tem que ser feito. Verdade. Que é o melhor para ela. Eu queria perguntar duas coisas para você, moça. Pode perguntar. Que eu tô curioso. Primeira coisa, você uma colocação que o JP fez foi muito bacana. A questão da resiliência e da autoconfiança. O que foi que isso mudou em você depois que você conseguiu ter esse resultado sensacional com essa mudança, né, de hábitos? E como ficaram as relações interpessoais? O que é que modificou? Se é que mudou alguma coisa? E o que é que você percebeu que mudou? De repente, positivo e negativo, né? Não sei. Coloca aí. Tudo. Assim, mudou tudo. Em relação à autoconfiança, eu faço hoje muitas coisas que antes eu não faria. Por exemplo, a educação... Eu até falei pra mãe um dia desses, eu falei, mãe, eu queria muito que eu tivesse feito isso mais nova. Eu queria ter tido uma adolescência, porque... Não, mais nova. Porque... Adolescente, né? Não, adolescente. Na época da escola, tipo, 14, 15, 16 anos, porque eu vim ficar assim recentemente, nos 20 anos, eu acho que foi. E aí, eu falei, mãe, minha vida teria sido completamente diferente, porque eu me excluía, assim, de muitas coisas. Às vezes nem os outros me excluíam, mas eu me excluía. Educação física. Não queria correr, porque gordinha desengonçada, eu ia correr, eu ia trabalhar o time. Aí foi o que Gi falou, que ela foi fazer natação. Eu gostava de fazer natação. E eu não gostava de fazer revezamento. Por quê? Porque na natação, se eu perdesse competindo individualmente, a culpa era minha. Mas se eu perdesse na equipe, eu sentia que, por mais que não tivesse sido eu assim, eu sentia que eu estava prejudicando. E hoje em dia, isso é completamente diferente, assim, eu faço o que eu tenho vontade, se eu quero usar uma roupa, eu uso, não fico pensando, nossa, será que alguém vai olhar pra essa roupa e achar que eu tô fazendo isso, aquilo? Não fico mais paranoica, porque... Mas você sabe que eu nunca competi na vida e até hoje eu não entro em nenhuma competição, né? Não entro. No tênis o pessoal fica louco comigo. Vai, não vou. Não, mas não tem jeito não. Eu ainda cheguei a competir. Tudo tá lá atrás, né? Tudo que vai ver tá lá. Não numa vou, palavra de um pai, numa frase repetida, às vezes acaba com... Pra não dizer que eu nunca competi na minha vida, teve uma vez que pra salvar um time num revezamento de natação, meu irmão implorando pra eu ir. Pelo amor de Deus, a gente vai perder de WO, não sei o que. Eu falei, só vou por causa disso então, porque se eu não fosse, eles iam perder já. A gente tá perdido, né, gente? Eu fiz a diferença, mas eu não queria ter ido. Olha aí.
Diga aí. Era um potencial. Eu, E assim, e até hoje eu e não pouco falo. que eu vejo você teria sido não palavrão, um atleta da... Teria. Porque você tem uma coisa que você gosta de treinar. O que é difícil hoje? Você aparece... Não, você Gosto musculação, não. na musculação você não gosta. Não, mas não gosto de nada. de nada, de tênis. Gosto não. E do... De nada. Não, gosto Não, E do dos cangu pulinhos? você gosta. Do Do cangu. cangu você gosta. Mas o cangu, se você se encontrasse no esporte como o cangu. Tá. Não, eu sou uma pessoa muito focada, assim. Se eu tiver que Então, sentar o dia inteiro é e estudar, isso. eu vou sentar e estudar como eu fiz a vida toda, É isso que eu entendeu? digo. Você Aí poderia eu- ser um bom atleta. Talvez, eu sou focada, com certeza. É isso que eu estou dizendo a você. Mas eu vou fazer isso aqui, vou fazer você o melhor. Vou tentar me dar o máximo. Mas eu tenho isso também, me identifico. Então. Prossiga. E aí, tipo, a educação física, eu não participava, eu me excluía muito, às vezes, em festas. Eu também não queria ir, porque eu estudei numa escola, assim, particular, e tinha muita menina padrãozinha, bonitinha, e eu ficava, meu Deus, eu sou tão estranha, sabe? Mas, ao mesmo tempo, isso não era uma coisa que eu externalizava. Eu batia no peito e falava, não, eu sou linda, eu amo meu corpo. Perder peso, não preciso perder peso, eu sou assim. Não era várias vezes eu ficava Falava. dizendo, eu ficava em estado de negação, Vocês porque eu acham também... que meu corpo é lindo. Meu eu tô corpo é bem, lindo, eu tô falava. feliz assim. Mas eu já sabia que eu não era, mas depois que eu me transformei, eu tive mais certeza ainda. E em relação As às relações interpessoais. Mas em que sentido? Não, tipo, mudou a amizade. Um exemplo, amizades, relacionamentos amorosos, de repente, coisas nesse sentido. Pronto. Em relação à amizade, não mudou tanto, porque eu sempre tive as mesmas melhores amigas de sempre. E é tanto que elas sempre dizem pra mim, Gigi, você sempre foi bonita e você mudou muito, mas você também é bonita agora. Então eu sempre tive muitas amigas boas. Tem uma coisa que eu sou grata por ter, são amigas de verdade. Porque elas sempre me incentivaram, aí sempre falavam que eu era bonita, sempre me elogiavam, sempre diziam, nossa, você tá linda. Quando eu comecei a perder peso, eu falava, nossa, você tá linda também. Eu nunca percebi uma mudança de tratamento em relação às minhas Nem pra amizades. botar areia, nem inveja. Nem o que eu ia pra botar perguntar areia, agora, nem aproveitar e inveja. perguntar isso aí. Teve alguma crítica nesse sentido? Ah, tá magra demais, tá bom já de emagrecer, coisa nesse sentido? Ou... Teve, mas... Hoje em dia ela mesma se critica, ela mesma fala, meu Deus, eu não como. Então, Ela mesma se critica. eu acho que agora foi mais recente, porque eu tava tacando um pouquinho na minha dieta, de não me alimentar direito, em relação assim, não fazer as refeições que eu tenho que fazer, e acabou que eu fiquei um pouco mais magra, tava um pouco mais fininha, e aí umas duas pessoas que não eram meus amigos, eram mais colegas conhecidos, comentaram, pô, você tá... Passou do ponto. Passou do ponto, você tá muito magra, mas aí também, ó, eu fico como assim, a forma que eu achar que eu tô bem, eu vou ficar. Se eu tô achando que eu tô magra demais, eu vou correr atrás e vou procurar o corpo que eu gosto, sabe? Mas não, em relação à inveja, não. Minhas amigas sempre me Bacana, colocaram legal. muito, muito pra cima. E em relação a esse negócio de relacionamento e tudo mais, eu tive que começar a ter um certo cuidado, porque quando a pessoa é gordinha, estranhinha, né? Aquele coisa mais assim, as pessoas se aproximam porque realmente gostam de você. Porque conhece seu jeito e tudo mais. E a partir do momento que você muda, assim, de corpo, se transforma... Como eu me transformei, você tem que ter mais cuidado quais são as reais intenções. É tanto que eu lembro que eu passei, acho que foi uns 2 meses, não foi com o meu Instagram desativado. Importante ter essa vivência, né? Passei uns 2 meses com o meu Instagram desativado agora, depois que eu Foi no início do ano, não foi? foi no início do ano. Porque eu me empolguei, fiquei com o corpo que eu gostava, comecei a postar muita foto, comecei a me expor demais. Começou a receber foguinho, né? E aí, recebi muitos foguinhos. E eu que não posto nada, recebo os foguinhos. Imagina essa Até menina. de conhecidos meus. Até de conhecidos foi um bafafá. E aí, Tretas. eu peguei, por eu estar empolgada, acabei postando muitas fotos, e era foto de biquíni, não sei o que, e depois eu cheguei e fiz, tô passando do ponto. Tava passando muito tempo no Instagram, comecei a ficar paranoica, tipo, estão respondendo? Será que não estão respondendo? A Não sei o dopamina, quê. Eu fiquei naquilo, fiquei naquele Já negócio. gera ansiedade. Enxurrada Já de dopamina. ficando ansiosa, eu falei, não, eu vou... Quando eu percebi que ano passado eu li, acho que foi, 5 livros, eu falei, mudou, tá errado, porque eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de ler. Passei mais tempo no Instagram do que lendo, tá errado. Aí eu tirei uns 2 meses sem Instagram, tanto porque eu queria afastar as pessoas erradas que estavam tentando chegar até mim pelos interesses errados, tanto também para poder me desvincular muito desse negócio de ideal de perfeição, do pessoal tá lá sempre
querendo comentar, sabe? É porque você entra nessa situação, Você você entra entra. numa espiral de... Entra. Um ciclozinho vicioso Um ciclo ali. de alimentação dessa Mas fonte de foi dopamina exatamente barata. o que eu falei no começo. Assim, como eu tenho um gabarito de amizade anterior, eu não estou ouvindo uma história, eu acompanhei essa história, Uhum. né? E é o que eu falei também, é uma intelectual. Gigi é uma menina que lê livros, que fala comigo sobre música e bandas e etc, entendeu? Mas não era isso que ela já não passava antes mesmo. E aí depois piorou, porque realmente a mudança de como você se mostra faz diferença também. Então eu acho que a impressão que você passa para o outro, e ela estava passando mesmo, tanto que ela reconheceu, ela falou, parei porque eu estou passando a impressão errada mesmo. Então foi um reconhecimento dela, né? E eu acho isso muito legal. Foi. Faz parte também, né? Faz parte. Eu acho que por ter me sentido tão feia, assim, então, por tantos anos, quando eu comecei a receber mais uma atenção, que tava bonita, a pessoa se empolga. Não tem como não se empolgar. Sim. Não tem. Tipo assim, pô, eu estou sendo notada. Eu acho que isso não é só questão de idade. Conheço mulheres mais velhas que passaram pela mesma coisa. Sim. Ah, sim. Isso não é só questão de mas sem idade. querer. Quando você vê, você tá... Mas o que eu acho mais interessante nesse seu relato é essa sua tão jovem, essa demonstração de maturidade que você deu de fazer de perceber isso em você. Opa, o que está acontecendo? Eu li só 5 livros ano passado, estou passando tanto tempo no Instagram. Quantas pessoas que têm bem mais idade do que você não fazem essa autorreflexão, não fazem essa leitura lá direto no celular, né? Então, assim, é uma demonstração realmente de maturidade, e não tenho dúvida nenhuma de que essa personalidade que você tem ajudou muito na construção desse resultado. E também em Sem relação dúvida. assim, porque no Instagram, depois que você começa com essa parte de vida fitness, saudável, acaba aparecendo muita coisa. Muitas pessoas com corpos muito bonitos, e aí você começa a mudar suas metas. Eu quero ficar com o corpo assim, o corpo assado, não sei o quê. Perfeito. E eu lembro que eu tava usando muito filtro também. Eu botava maquiagem, botava filtro. E chegou uma hora que, quando eu me olhava no espelho, por mais que eu estivesse com o corpo perfeito, assim, né? Perfeito pro que eu queria. Quando eu olhava assim pro meu rosto, eu falava, tipo, nossa, eu tô meio estranha. Eu não tô me reconhecendo. Não sou eu. Tanto que hoje eu não posto mais foto com filtro. E eu também não uso mais tanta maquiagem. O máximo de maquiagem que eu tô usando atualmente é isso aqui. Porque eu falei, eu preciso me desconectar do Instagram pra poder me reconectar com o que eu sou. Isso. Porque afinal de contas, eu sou o que eu olho no espelho. Eu não sou o que eu posto no O que story. você vê na tela. Eu não sou o que eu vejo na tela. E então, por esse exagero de filtro, disso, daquilo, de ficar me comparando, eu acabei me perdendo um pouco. E aí, esses 2 meses que eu tirei, tanto que eu cheguei, aí meu pai me parabenizou, falou, realmente, você tá tendo uma maturidade que muitas pessoas não têm, de poder fazer isso, e foi uma coisa assim, foi muito bom pra mim, porque agora eu consigo estabelecer esses limites de postar as coisas certas, abrir meu Instagram, tô dedicando pra mostrar essa área profissional, que é uma coisa que eu gosto muito. Exatamente. Do ponto de vista da história, assim, como eu acompanhei um pouquinho, conta um pouquinho pra gente como foi exatamente as etapas, assim, porque eu lembro que no começo meio que você parou de comer, você falou, não vou comer, aí ficava uns tempos sem comer, dali a pouco comia, não era assim? Aí depois você começou a se organizar, assim, teve alguma ajuda medicamentosa no meio do caminho, como é que foi? Conta aí pra gente. No começo, eu comecei a fazer, faz tempo, isso foi bem no começo mesmo, quando eu tava pesando uns 83 quilos. Eu comecei a fazer a dieta. E aí eu... Dieta planejada mesmo. Dieta planejada. A gente foi. E eu errei bastante. Eu seguia bem mais ou menos, sabe? Mas eu não sei dizer especificamente em qual foi o ponto que eu comecei a conseguir... A fazer certinho. Aí eu ainda tomei um remédio, mas foi pra... Assim, ela tava... É uma coisa que, clinicamente, ela tava porque isso eu não sei explicar. Resistência à insulina. Sim, foi. Vamos dizer assim, ela estava com a sensibilidade ruim da insulina. Né? Se deixasse, como ela é novinha, a gente usou o glifage, não eu, tá, gente? O médico e o nutricionista. O glifage e tem outro remédio que ela usou, para ajudar a melhorar essa sensibilidade. Exatamente. Não chegou a usar nenhuma medicação, JP, anti-obesidade especificamente, não, né? Não. Foi a parte clínica e, consequentemente, ajudou. Não, claro, sem dúvida. Isso, de fato, foi uma coisa que pegou muito. A gente estava indo para o cinema, recebi o exame dela, mandei um áudio pro nutricionista, ele mandou o áudio e botei no... Que, assim, tô falando do carro, eu lembro. Assim, eu gosto muito de falar as coisas na cara. Sim. E ela já tinha 20 anos de idade. 19, eu acho. Tinha 19. 19. Foi logo no início, porque assim, foi. Para você que quer emagrecer,
Não é fácil. Não vai ser do dia para a noite. Isso. Não vai chegar. Então você vai errar muito. Vai errar muito, ela sabe disso. Então, assim, que não pode desistir. Porque entende, você, É teve até a uma, constância, você né? teve uma vida, você teve um hábito ruim, 20 anos, 19 anos. Você tem 20 anos de idade. Aí você completou 21, de 1º de janeiro, aí você vai virar um atleta? Não vai. É. Você vai errar muito. Só que mesmo errando, você ainda vai emagrecer. Só que o povo quer olhar no espelho e já quer estar magro. Isso, é. Não. Não. Veja a roupa que percebo está mais muito isso. folgada. É, Mas detalhes. eu sou assim, eu faço um treino, eu já quero estar sarada. Não pode, não? JP, Gente, mesmo com o que eu faço, mesmo quando você faz a cirurgia, ainda tem isso. Porque eu digo aos meus pacientes, eu digo, ó, a gente vai fazer esse procedimento, mas assim, o resultado, ele não vai vir em 1 mês, em 2 meses. Não, você vai ter momentos em que você vai ter uma parada muito prolongada da sua perda de peso. Você vai ter que prestar atenção em outros benefícios, como é que suas roupas estão Sim. ficando mais folgadinhas, como você está tendo mais disposição para as atividades diárias. Sabe uma coisa que é Pra legal? atividade Uma física. dica que eu dou? A cada 15 dias, tire foto sua. É. Você, mulher, calcinha, sutiã ou biquíni, tire foto sua. Deixa só você, só você. Não precisa de ninguém. Tire a cada 15 dias, bota lá. Daqui a 15 dias eu tiro foto de novo. E você fica, essa meta, eu quero estar melhor na foto. Porque por mais que a balança não desça, mas eu tenho certeza que por mais que você erre, por mais que você saia da dieta, você vai estar melhor. Vai. Então você vai ali, você É vai a questão da criando constância, a né? constância. Porque você vai errar, não tem. A gente, eu vou competir agora. Eu erro ainda todo dia um pouco, não tem para onde ir. Você imagina uma pessoa normal. Uma pessoa que 20 anos comendo de tudo, iFood todo dia, biscoito de chocolate todo dia, a dopamina todo dia batendo lá em cima, com telefone e chocolate, aí você dá para. Não, tem que ter. E uma coisa que eu acho que é difícil para quem quer emagrecer é o grupo de apoio, que eu digo família. Sim. Uhum. Muitas vezes a família acha que é frescura, que é safadeza, mas não é. Eu acho assim, se ela tá querendo emagrecer, pronto, ela estava querendo emagrecer na época, a gente comia fora escondido. Vocês é que... Bom saber. Por quê? Porque era muita maldade. Não, a gente abriu uma demais. pizza aqui, você não vai comer. Pô, mas eu falo isso em A casa, eu gente falo pra comia- minha mãe, para de me oferecer. então a gente comia Pelo amor de fora. Deus. Ela, quando saía alguma coisa, a gente comia fora, a gente saia escondido. Muitas vezes, não foi, amor? Meu Vamos Deus. inverso, Muitas né? vezes. Ela que podia estar comendo E eu escondido. tô né? Os descobrindo pais- agora. Entendeu? Antes você comia escondida, É. agora, meu amor. Comia, E a comia gente escondido comia- mesmo. Também. Pô, e a gente comia escondido para ela poder dizer assim, papai e mamãe, não é brincadeira. Então, se você não ajudar, quer que sua esposa, filha, a gente vai ali, não sei o quê, vai comer, deixa a bichinha comendo lá, não tenha pena não, porque vai ser bom para ela, Vai. entendeu? Mas mesmo assim, uma dieta bem elaborada, todo mundo vai poder comer Pronto. uma refeição livre todo Isso, final de sem semana. dúvida. Não tem problema nenhum com a família. Vai poder E comer. hoje, assim, tem muita opção, né, JP, de formas de preparação dos alimentos, né? De tem. estratégias que você pode usar Agora o problema é porque é o seguinte, para isso. eu vejo, essas coisas me perseguem. Eu vejo criança de 2, 3 anos com um saco de fine na boca. É, bicho, aí é demais. É só açúcar. Ela vai querer uma banana? Vai. Não vai, pô. É injusto com a coitada. É. Só que ela não tem culpa. Quem queria foi o pai, porque ela Porque viu colorido, o pai deu, a mãe deu. É aquela questão de calibração do paladar. Você pega uma criança pequena, dessa idade mais jovem, você dá para ela tem contato com açúcar. Os hormônios dela na cabeça É, dela. Eu quero mais, eu exatamente. quero mais, eu quero mais. Aí vem a tia no outro dia na escola, o mamão. A criança vai jogar o mamão lá não sei aonde. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é o que eu falo hoje. Começou na infância, o pai vai cedendo, e chega na adolescência, aí joga a culpa. Muitas vezes eu vejo os pais jogando a culpa pro próprio adolescente. Sim. Não, Sem pô, a dúvida. culpa E foi- a raiz está lá atrás. Entendeu? JP, eu queria que você comentasse esse depoimento que você deu de como você conseguiu trabalhar, como o Gi reconheceu aqui, né? A questão da cabeça dela para mudar a mentalidade, mudar o mindset. Mas a gente sabe que teve uma grande contribuição só nesse sentido, óbvio, você é pai e com toda essa filosofia que você descreveu aqui, é natural que isso pudesse acontecer. Mas a gente sabe que você também teve uma contribuição técnica muito importante nesse sentido. Você quem elaborava os treinos dela, Isso. tudo, né? Isso. E junto com o Thales, que já esteve com a gente por aqui,
elaborando a questão do plano alimentar. Você podia comentar rapidamente como foi esse trabalho que você fez, como foi que começou, no que é que você investiu inicialmente, depois como foi a progressão, como tá isso hoje, bem de forma bem geral, só para o pessoal entender. Bom, na verdade, a gente começou com metas, assim, na verdade, a gente levava ela arrastada à força para fazer o cardio. Gente, a estratégia é essa. Era verdade. Não tem o que fazer. Não tem aqui, você vai. Não vai. Era força. Ia com raiva. E Quem manda é a gente e acabou-se. Não tem outro. Aí começou com cardio. Começou com cardio, musculação chata, musculação. devagarinho. Só um adendo, que agora eu faço a consultoria dele, né? Que eu já tenho a minha disciplina, já sei fazer os exercícios, eu faço sozinha. Mas eu lembro que no começo, ele separou o horário dele pra mim e ele tava lá, todo dia. Do seu lado. Pegava ela. Aí fazia um treino misto, né? Que aí misturava uma parte mais com um exercício aeróbico, que era pra poder ir perdendo tudo. Aí depois que eu comecei a ter a constância de sozinha, e que sabia fazer também. Teve um momento que ela fazer. relaxou, é isso que eu digo a você. Teve um momento que ela relaxou e eu cheguei pra ela e falei assim, a partir de hoje, eu não vou dar mais pra você. Foi. Porque você não está merecendo o meu horário de descanso. Só que ao mesmo tempo eu queria dar um choque nela, porque ela deu emagrecida aí se achou. Sim. Foi. Todo mundo elogiando. Quando veio da balança, não, balança. Hoje é o último treino. Eu engordei uns 3 quilos, não foi? Foi. João, entenda, gente. Às vezes é preciso. Então, assim. Foi preciso. É tipo eu fui um pai, mas também fui um professor, tipo um Sim. treinador. Sim. Ó, a competição é ali, tu tá relaxando. Ela ficou irada comigo, mas assim, é nesse momento que a gente tem que ser pai. Eu tô batendo agora, mas lá na frente você vai. Hoje ela é sozinha. Domingo, agora de noite, eu acho, ela botou a roupinha dela e foi fazer o cardio com o fonezinho dela. Foi. Não precisa mais, já tá o chip já na cabeça dela. Não ela precisa faz mais sozinha. ficar falando como. Tá não sei o instalado, quê. tá instalado. Tá instalado. Não precisa Entendeu? mais. Mas assim, é o que eu digo a quem é papai e mamãe. É ambiente. Sem dúvida. É ambiente. Show Se de não bola. modular o ambiente. Aí começou priorizando o cardio e depois foi musculação, foi devagarinho. musculação devagarinho, né? intensidade progressiva, carga progressiva. Aos Aquela poucos. estratégia, né? Aos poucos. E a musculação mesmo, ela é chata. Então, por mais que a gente sabe que circuito não emagrece mais do que emagrece a dieta, eu fazia isso para até a cabeça dela, Sim. entendeu? Ia dar um estilo na esteira. A gente vai enganando, na verdade. Não né? existe aquilo de eu vou, como a gente falou no nosso podcast, você participou da outra vez, né? Não existe esse negócio. Eu vou treinar para comer o que eu quiser. Isso. Não existe. O tá pago. O tapar Tá pago não existe. não existe não, né? Eu lembro que o meu nunca foi treinar pra eu comer o que eu quiser, mas o meu era treinar pra vestir o que eu quiser. Você lembra? Meta. Eu queria usar umas roupas da Shein. Logo quando começou, todo mundo comprando, usando uns tecidos meio fraquinho assim. Eu falava, gente, se eu botar meu corpo daqui, eu vou ficar parecendo... Vai rasgar. Vai rasgar, vou ficar parecendo um salame. Não, aí lembra que eu fiz um grupo, mandei todas as roupas e falei, quando eu tiver com shape, eu vou comprar todas essas roupas e vou ficar uma diva. E eu comprei. Todas as roupas que eu queria. Todo mundo tem que ter seu gatilho. Sim. Assim, Seu positivo. foco, exatamente. Isso aqui eu vou querer. Então são metas pequenas, né? Então eu acho que isso para ela, é pra você ver, ela mesma foi criando estratégias para conseguir ter o objetivo direitinho dela, emagrecendo. Isso aí eu nem já soube depois. No início foi. Mas isso é o que eu digo a vocês. Pronto, isso aí é o que vai jogar para a vida dela todinha. Eu tenho uma brincadeira comigo mesma, na verdade, que já tem anos, né? Eu não perco minhas roupas. Me recuso. Quando chega ali, você, opa. Opa, tô evitando a calça jeans. Opa, peraí, volta as casinhas. Não perco. Eu tenho roupa de quando eu era adolescente, pra você ter noção. Não posso. Aí, às vezes, você, né? Tem umas que são muito pequenininhas. Aí também, aquelas você... Mas peraí que agora eu tenho que voltar. Aí você volta. E pra você ver o impacto que isso vai ter para o futuro, né? Porque assim, eu até falei sobre isso no podcast, não lembro qual foi. Que eu falei sobre o que é que me motiva para treinar. E eu digo, olha, o que me motiva para treinar foi no podcast que a gente falou sobre envelhecimento. Eu disse, o que me motiva para treinar é chegar numa idade mais avançada com autonomia suficiente para poder conseguir aproveitar a minha vida ainda. Perfeito. Esse é meu objetivo. Porque assim, foi o que eu falei no podcast. Eu digo, eu já tive meus filhos numa idade um pouco mais avançada, vamos dizer assim, né? Meus pais,
Até comentei isso. Quando eles me tiveram na faixa dos 20 e poucos anos. Eu não. Eu já fui pai com mais de 30. Né? Então, quando meu filho tiver 15 anos, eu já vou estar com 50. 50. Quando ele tiver na idade de faculdade, depois de casar, eu vou estar com 60, 70. Pois é, então você que está com 60 anos podendo viajar em família. Podendo viajar em família. Porque tá, hoje não aguenta andar, Exatamente. hipertenso, diabético. E teve uma informação que eu vi recentemente, numa aula que eu assisti, que piorou essa minha neura com o futuro. É que eu soube, me corrija se eu estiver errado, que depois dos 40 anos, em média, a cada ano que passa, você perde mais ou menos 3% de massa muscular. Isso. Na verdade, depois dos 30, você começa a perder. Começa a perder. E vai agravando. Nos 40 intensifica. Então a gente... Misericórdia, ainda bem que eu voltei com o personal. Então, assim, a musculatura hoje, a gente... O que se pensava? Melhorava a parte funcional. Sim. Você vai ser um idoso que não vai cair, você vai se levantar da cama, não vai ter aquela velha queda do colo do fêmur. Beleza. Não é só isso. Ele vai combater Alzheimer, ele vai combater... Então, assim, não é só estética, não é só mais não cair. Isso. É você estar bem de cabeça. Tem impactos, a gente sabe que existem diversos hormônios que o músculo produz que podem prevenir doenças neurodegenerativas, né? Então... Tô dizendo que você tem que ficar do meu tamanho, mas é só treinar musculação, bem treino. Tem que se alimentar bem. O tamanho também não é uma tarefa fácil, né? Vamos fazer tarefas mais possíveis. Eu sou, como eu digo, como ele falou, eu sou uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa normal. Mas é isso, assim. Então, acho que isso de você tentar, né, as metas de roupa, ou então as metas para o futuro, que você. Eu acho que é tudo ter um propósito. Né? Tudo você tem um propósito para o que você vai fazer. E para isso, a atividade física é fundamental. E outra, a gente tem que parar com essa coisa de é besteira. A gente treina para ficar bonito e pronto. Também, acabou. exatamente. Você tem que parar com esse negócio. Eu acho que é isso mesmo. Não, a gente fala de saúde porque parece... Mas é para ficar bonito. Sem dúvida. Sem dúvida. Vai mentir? Mas por quê? Exatamente, é o que você está colocando. E por que não? Não tem como mentir, porque o que é que você vê, meu amigo? Eu estou treinando hoje, mas eu não vejo como eu vou estar daqui a 40 anos. Eu vejo hoje como eu tô. Eu digo, pô, tô com essa barriga desse jeito aqui, né? Tô com essa papada aqui gigante. Não, tem que... Vou melhorar. Tem que melhorar. Tem que melhorar isso aí. Aí quando o cara... Aí quando o Marco, meu professor, que esteve aqui no primeiro podcast da gente, ele disse, André, bicho, tá meio inchado aí, né? Eu digo, opa! Deu logo uma reada. Ele dá direto, ele fala direto. Ele disse, eita, tá mais gordinho, né? Eu digo, opa! Então vamos trabalhar isso aí. Verdade. Mas é isso mesmo, porque é o que você vê. E a estética é essencial. Porque é o que você enxerga. Tem dúvida nenhuma disso. Eu acho que a gente não tem que ir atrás de padrão, é atrás do seu padrão. Exatamente, perfeito. Exatamente. Entendeu? Como é que você se sente bem? Show, beleza. Tô aqui, ok, beleza, vamos manter isso aqui. O que mais? Nada. Já pra mim tá mais do que Nada encerrado. também. História show de bola, participação Pois é. do profissional e do pai show de bola. Eu que acompanhei. E do Case também. Do O Case foi sensacional. Não, é assim, o meu propósito realmente aqui foi cumprido, porque eu bato muito naquela tecla, cirurgia bariátrica é importante, funciona, é um método eficaz. Só que assim, quando você atua, como você atuou com sua filha, de forma preventiva, que foi o que aconteceu aqui. Preventiva e agressiva e ofensiva. E ofensiva. Mas o que eu foco aqui é a prevenção. Mas Porque Giovana, realmente, quando eu a conheci, ela estava chegando, se não tinha estava tudo já... pra caminhar para uma bariátrica futuramente. Ela estava numa situação de sobrepeso mais grave, barra obesidade de grau 1. Uma menina de 20 anos de idade com Não, mas resistência à eu insulina acho que eu tava já com Mas obesidade grau 1. Obesidade Acho que grau 1, da gente então, foi resistência à aquela... insulina. Então, assim, como é que... Glicose alta, Como é que ia estar a Giovana dos 30, nessa Verdade. situação, 40, 50? Então, assim, houve aquela intervenção, mudou o chip na cabeça e aí você conseguiu ter esse resultado fantástico. Parabéns, jovem. Obrigada, jovem. Muito Parabéns bom. para todos, na Para verdade. todos, Foi a família toda. Foi uma luta exatamente. da família toda. E JP, parabéns também pelo empenho, pela firmeza. Eu acho que o que você falou vai totalmente ao encontro do que eu penso também sobre o que é você criar um filho, pelo exemplo, e também quando há necessidade de ter essa rigidez para que essa criança ela possa crescer da forma mais saudável, mais positiva em todos os sentidos, não é possível. E isso vai construir uma autoconfiança Isso, sem dúvida. que você Parabéns. vai levar as porradas da vida e vai conseguir se levantar. Exatamente. Sem mais, muito bom. Obrigada pela presença, Obrigado obrigado por pela compartilhar a história. Agradeço. Foi muito legal. Só chamar que a gente chega. Show de bola.